No terceiro dia da crise, Moscou enviou o general Antotkin e 80 helicópteros para combater e acabar com o incêndio. Quando chegou, o general sobrevoou o reator em ruínas a 200 metros de altitude. Por causa do incêndio, a temperatura estava entre 120 e 180 graus, mesmo àquela altitude. O nosso dosímetro, que é um instrumento que mede a radiação, ia só até 500 Röntgen. A agulha enlouqueceu, quase pulou do painel. Acho que havia pelo menos 1000 Röntgens a 200 metros. Mesmo àquela altitude, meia hora de exposição poderia ser fatal. A forte corrente de ar quente radioativo que subia do reator não permitia nenhum tipo de aproximação. Eles teriam que improvisar uma forma de cumprir sua missão. Algo tinha que ser feito o mais rápido possível. Tínhamos que apagar o incêndio e selar o reator para podermos nos aproximar e fazer outros trabalhos, além de impedir que a poeira radioativa se espalhasse ainda mais, coisa que o vento já estava fazendo. Tínhamos que agir rapidamente. Era o começo de uma operação gigantesca. Pilotos foram requisitados às pressas e abandonaram o fronte no Afeganistão. Os soldados tinham que jogar sacos de areia de 80 quilos sobre o fogo, usando apenas as mãos. Eles esperavam abafar o incêndio, enchendo o reator com toneladas de areia e ácido bórico, que ajuda a neutralizar a radiação. No primeiro dia foram 110 sobrevoos, no dia seguinte 300. O nível de radiação sobre o reator estava acima de 3.500 Röntgens, quase 9 vezes mais alto que o nível letal. Alguns pilotos fizeram 33 voos num só dia. Cada vez que sobrevoavam, eles recebiam 5 ou 6 Röntgens. Se fossem devagar, a taxa era ainda maior. Após jogarem 6, 7, 8 sacos, ficavam encharcados de suor por causa do calor. Depois de algumas missões, meus soldados iam se lavar e comer, mas logo começavam a vomitar. As vítimas foram enviadas para o hospital número 6, em Moscou. Era o único hospital no país especializado no tratamento de doenças e problemas causados pela exposição à radiação. Os sintomas iniciais da exposição à radiação, enjoos, vômitos, náusea e diarreia, são seguidos por um período de latência. Só bem mais tarde, os piores sintomas aparecem, como a deterioração da medula óssea e o aparecimento de queimaduras horríveis, que destroem todos os tecidos. Para nós do hospital era muito difícil ver os pacientes psicologicamente falando. Eles vinham direto do aeroporto e quase todos eram muito jovens. Eles chegavam durante o período de latência e, por isso, geralmente chegavam se sentindo bem. Nós os vestíamos todos iguais, com o mesmo tipo de pijama. Eles chegavam brincando, mas nós já sabíamos que muitos deles iam morrer. 27 morreram bem depressa. Todos tinham recebido doses cavalares de radiação. Estavam todos em péssimo estado. Era muito triste. E todos eles tinham queimaduras terríveis pelo corpo, alguns pelo corpo todo. Durante 15 anos, as autoridades reconheceram apenas esses primeiros casos como vítimas de Chernobyl.
30 quilômetros a leste da usina, a floresta foi completamente queimada pelo deslocamento de ar radioativo causado pela explosão. Mas a área do desastre já tinha se espalhado muito mais. Desde a explosão, as partículas radioativas levadas pelas nuvens começaram a cair como a chuva. Muitas regiões em várias partes da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram contaminadas. No dia 1º de maio, o vento mudou e também contaminou algumas áreas em Kiev, como mostra um mapa desenhado a partir das leituras feitas pelos homens do coronel Grebeniuk. As áreas mais contaminadas aparecem em vermelho, cercadas pelas áreas onde o nível de radiação era normal. Mas a população ainda não havia sido avisada. Houve apenas um relato, um minúsculo artigo de rodapé na página 3 do Pravda, que minimizava a gravidade do acidente e dizia que o perigo já tinha passado. A situação era crítica, mas eles agiam como se nada estivesse acontecendo. Seguiram com as comemorações do 1º de maio. Era como se o país se recusasse a reconhecer a situação. Foi a segunda fase do grande desastre de Chernobyl. 6 dias depois do acidente, apesar dos níveis de radiação milhares de vezes mais altos que o normal, as autoridades incentivavam as pessoas a participar do 1º de maio, mesmo onde se sabia que a contaminação era grave. Em 1986, assisti às comemorações do 1º de maio. Eu estava lá, testemunhei. Era a Parada dos Mortos. E as mortes seriam terríveis. Estranhamente, todos os registros do 1º de maio de 1986 desapareceram do Arquivo Nacional da Ucrânia. Só restaram as fotos de Igor Kostin. Sherbitsky, o primeiro secretário do partido na Ucrânia, também participou das festividades com a família, inclusive os netos. Claro que era muito importante para nós evitar o pânico. Se pelo menos soubéssemos qual o nível de radioatividade no ar. Quantas pessoas foram contaminadas durante as comemorações? Nem um único estudo foi publicado ainda. Vladimir Sherbitsky, primeiro secretário do Partido Comunista Ucraniano, cometeu suicídio pouco depois. Uma semana após a explosão, o êxodo continuava. Os moradores de Chernobyl, a 7 quilômetros da usina, foram retirados, assim como todos os habitantes das cidades num raio de 30 quilômetros ao redor da usina. 130 mil pessoas tiveram que se mudar, e muitas já estavam contaminadas. Uma área de 300 mil hectares da Ucrânia e Bielorrússia foi abruptamente evacuada e isolada do resto do mundo. Uma vasta região dizimada. Toda uma cultura arrancada de sua terra natal. Em poucos dias, um mundo inteiro foi destruído por um inimigo invisível. Foi pior do que a guerra. Porque você não via o inimigo. Na guerra, você vê os canhões, as metralhadoras, os tanques. Aqui não se via nada. A radiação estava por toda parte. Ela atravessava as pessoas. Ela ataca e só depois você começa a sentir seus efeitos. Às vezes, anos mais tarde. É assustador. Enquanto isso, a nuvem radioativa continuava avançando sobre a Europa, passando sobre a Bavária e o norte da Itália.
A chuva levou o Césio 137 e o iodo 131 para o sul da França e a Córcega. Plantações e pastos foram contaminados. Enquanto as autoridades francesas negavam a presença da nuvem, ela alcançou a Grã-Bretanha e se espalhou até a Grécia. Em Chernobyl, o nível de radioatividade continuava a aumentar. 6.000 toneladas de areia e ácido bórico cobriram a cratera, mas no subsolo a gigantesca massa de magma incandescente continuava a arder.